Aleluia, glórias. Boa tarde, povo de Deus. Um ótimo fim de tarde para cada um que adentrar na live, visitar, olhar, escutar a oração, receber a oração também. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, com cada um que for receber a oração, com cada um que colocar o nome, pedido, cada um aqui que estiver uma petição para o Todo-Poderoso, para o dono do ouro e da prata, para o dono do milagre, que o Espírito Santo de Deus venha a encontro de cada lar, cada casa, cada família nesta tarde, que aquilo que eu não souber expressar, que o Espírito Santo de Deus possa falar e expressar no coração de cada um, aquilo que eu não souber. Deus Santo, Deus amado, Deus misericordioso, toda honra, glória seja dada a Ele, igreja. Igreja, hoje, o azeite que eu vou me ungir, ele é um azeite diferente, aleluia, glórias. É mirra. É mirra, aleluia. Mirra, unge, se você tem, unge o seu pescoço, seus ouvidos, o teu coração. Principalmente o teu coração. Porque o teu a tábua do teu coração, né? Unge ele para o Senhor vir bloquear de tudo que há de ruim do dia a dia, das palavras, né? Das armadilhas, das coisas ruins, de tudo que vem ao nosso redor, ao nosso encontro. Unge o teu coração com mirra, unge a tua cabeça, unge os seus ouvidos, sabe? Unge o seu pescoço, porque mirra é cura. Mas a cura que você precisa nesta noite, decanta, rabacébia, nesta tarde, não é só a cura da tua carne, é a cura da tua alma também. É a cura daquilo que te oprime, te machuca, daquilo que, sabe, vem ali te cutucando o dia inteiro, que o inimigo vem, sabe, remoendo, colocando toda aquela situação embaraçosa, doída, sabe? Aquilo que oprime. Então, nesta tarde, o Senhor Jesus, ele chega para arrancar todo medo de você. Todo medo, tudo que assim, que o inimigo tem tentado colocar e você fica com medo de ir adiante, medo de orar, medo de falar, medo de expressar, sabe? O Senhor, ele fala assim para nós hoje, para você e para mim. O céu, ele tá aberto para nós se expressar, sabe? Para nós conversar e falar com ele, se abrir com ele. Sabe, Deus, ele é maravilhoso. Ele está lá de cima contemplando eu e você, não é só eu. Ele está contemplando você, ele contempla a terra. Ele contempla nós todos, nossa atitude, nosso andar, nosso levantar. Ele contempla nossas falácias, a nossa boca, o que nós temos falado, se agrada a ele ou não. Sabe, o nosso Senhor Jesus, ele tem contemplado tudo isso. Então não tem como ele fazer nada na minha vida e não tem como ele fazer na sua se nós não abrir a boca e falar, nós não se expressar, não pôr pra fora aquilo que tá machucando, sabe, aquilo que tá oprimindo, né? É que nem o louvor aqui fala, eu não sou mais escrava do medo, você também não é escrava do medo, viu? Você é filho de Deus, você tem um pai, você não é órfão, você tem um pai. Você tem alguém, você entendeu? Se o seu pai aqui na terra, ele te deixa desejar, né? O teu pai aqui, que da terra aqui, o carnal, se ele te deixa desejar algo que você pede pra ele, o Senhor manda falar nesta tarde pra você. Não, você tem um pai zeloso, amoroso, e ele não deixa, ele te ouve, ele te escuta, ele responde. Ele responde a tua oração, ele responde o teu clamor, sabe? Ele responde tudo. Então ele manda falar para você nesta tarde. Você não é mais escravo do medo, viu? Você é filho de Deus, então você tem um pai. Então você tem um pai, peça pro seu pai, sabe?
Esse pai que eu estou referindo para você nesta tarde é um pai que não te nega nada. Que tudo que estiver ao alcance, sabe? Tudo que for pro teu bem, pra tua melhora, ei, tudo que for para você não sair do foco da presença dele, tudo que for para você, sabe, não ficar despercebido, o teu pensamento não ficar em dois lugares, esse pai te dá. Se não for para você se perder, esse pai que eu estou referindo para você, ele te dá. Então, quando ele fala que nós não é mais escravo do medo, nós somos filhos de Deus, então nós temos um pai zeloso, amoroso e cuidadoso, um pai que nos guarda, cuida, um pai que luta, um pai que envia anjos para guerrear em nosso favor, em meio às batalhas, às tempestades, às afrontas, sabe? Então nós temos um pai que, quando nós dobramos o joelho e clamamos a ele, ele não despede nós de mão vazia. Porque de lá de cima ele levanta e fala, o meu filho está me chamando, o meu filho está me clamando, eu preciso ver o que o meu filho precisa. Então nós temos um pai que contempla nós aqui. E quando nós pedimos para ele, ele vem ao nosso encontro. E ele responde, aleluia, glórias. Então exaltado, engrandecido é o nome dele. Igreja, já vou estar abrindo uma oração, aleluia, glórias. Para depois estar entrando na mensagem, aleluia, glórias. Deus, ele é maravilhoso. Hoje eu orei de joelhos e lá no monte pedi para o Senhor me dar uma palavra, uma direção. E o Senhor ali, ele falou comigo hoje, tremendamente, sabe? E eu me alegro em Cristo. Eu me alegro nele. Por mais que as situações, as coisas, no dia a dia, na tua casa, por mais que os seus olhos vê o que está acontecendo ao teu redor, mas eu me alegro. Eu me alegro por ainda não ter conquistado algo. Eu me alegro ainda, sabe, por eu não ter alcançado ainda aquilo que eu tenho pedido para ele. E eu me alegro. O Senhor hoje ele falou para mim, filha, se alegre em mim. Por mais que o inimigo quer ver você triste, ele quer ver oprimida, mas se alegre em mim, se apega em mim. E eu falei, obrigada, Jesus. Então, eu não sou escrava do medo e você também não é escravo do medo. Porque nós temos um pai. E esse pai vai cuidar de mim e de você. De cada um que adentrar aqui, cada um que for olhar depois, cada um que receber a oração. Sabe, porque quando o Senhor direciona a fazer uma live, não é só para aqueles que entram, mas é para aqueles também que vai olhar depois. Porque talvez aquela palavra, aquela mensagem, ela chega, ela alcança, ela toca, sabe? Hoje, as pessoas, é que nem eu falei, teve uma pessoa que questionou a respeito de live, né? Mas eu nem dei importância da falácia dela, eu nem liguei. Por que eu tô falando isso, igreja? Porque eu, há 10 anos atrás, eu fui alcançada através da televisão. Eu tive uma cura através da televisão. Então, é fácil as pessoas falar. Eu sou prova que o Senhor, ele começou a tocar em mim, no meu coração, eu comecei a ter outra visão das coisas, da situação. Eu comecei a ver a verdade, a enxergar a verdade através de uma live, através de um programa de televisão, de oração. Aí tinha todo dia, era meio-dia a oração, e eu dobrava o joelho ali na sala e eu pegava aquela oração. E eu vou falar uma coisa, através daquela oração, Deus usou uma mulher lá em São Paulo, hoje ela já faleceu. Deus usou ela para falar comigo. E eu estava de joelho, ainda ela falou, tem uma pessoa assim, e foi a minha situação. Eu tinha acabado de fazer um cateterismo e formou um coágulo, sabe? Começou a formar um caroço na minha coxa, bem aonde cortou a minha veia artéria. Começou a formar esse caroço e esse caroço foi crescendo. E eu fiquei preocupada. E todo dia eu apertava e eu falava, meu Deus, que será? Que será?
E esse caroço foi crescendo, 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 e eu fiquei com medo. Mas ali todo dia eu dobrava o joelho e pegava a oração. Quando não era da meio-dia que eu estava na minha casa, era de tardezinha. Era umas 6 horas da tarde. Era 6 horas, meia-noite, era dessa forma que elas faziam oração. Era de manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 e meia-noite. E eu dobrava o meu joelho. E um dia, Deus usou. Um dia Deus usou essa mulher. Através da televisão, igreja. Da televisão. Para falar comigo. Através da televisão. Que eu tinha esse caroço, que ele estava entrando perto daqui da minha virilha, e que o Senhor, sabe, o Senhor estava repreendendo, decanta, arabacébia, um câncer sobre a minha vida. Sobre a minha vida, que Deus estava repreendendo esse câncer. Então, igreja, Deus, ele faz sim. Através de live, as pessoas é alcançada. Através das lives tem oração que, se não serve para uma pessoa, serve para outra. Porque foi através da televisão, há 10 anos atrás, que eu fui alcançada. Foi através da televisão que o Senhor mudou minha vida e minha história. E eu olhei, eu falei, eu preciso conhecer essa mulher. Eu preciso e eu preciso. E foi me dando sede, vontade, e eu fui conhecer ela em São Paulo. Eu fui conhecer o ministério, no qual eu desci as águas, eu me batizei, no qual eu conheci hoje o meu pastor, o Bispo Ivan, sabe? Então, assim, foi através de uma televisão que eu fui alcançada. Então, quer dizer, uma live, ela alcança também, a oração, ela alcança também. Aleluia, glórias. Deus, ele é bom, Deus é maravilhoso. Sim, Adriana. Sim, Adriana, é dessa maneira mesmo. Aleluia, glórias. Deus é bom, Adriana. Aleluia, glórias. Deus, ele é poderoso. Deus tem poder de mudar a minha história e a tua. Ele mudou a minha história. Então ele vai mudar a sua também. Ele vai mudar de todos que adentram aí. Precisa de algo de Deus. Mesmo que nossos olhos agora não enxerguem, não vê, mas Deus, ele vai mudar. Toda honra, glória seja dada a ele. Hoje eu estava lá no monte, que eu diminua e o Senhor cresça, sabe? Mas hoje, quando eu dobrei meu joelho sozinha de novo, eu falei obrigado. Quando começou a chegar pessoas, eu já estava vindo embora. E o Senhor falou para mim, eu quero que você apresenta todas as pessoas da live. E eu fui falando cada nome ali que eu fui lembrando, hoje lá no monte. Porque o Senhor falou para mim que não é só apenas uma live que vocês estão assistindo, não. O Senhor falou para mim que ele tem uma obra na vida de cada uma de vocês. O Senhor falou para mim que ele tem algo na vida de cada um. Só que cada um é de uma forma. Cada um é de um jeito que ele vai trabalhar, sabe? Cada um vai ser uma forma dele responder à oração. Sabe? Responder o tempo que você está se dedicando a ele. Não é eu nada posso. Mas o Deus que eu conheci, o Jesus que eu conheci, ele pode. E foi aonde ele falou para mim hoje no monte. Eu quero que você apresenta todos, então não escapou um. Todos os nomes que eu lembro, eu apresentei para o Senhor hoje lá no monte. E o Senhor falou para mim que grandes coisas ele vai fazer na vida de vocês. Ele falou que mesmo que os olhos de vocês não conseguem enxergar agora, sabe, mesmo no levante, porque é assim, quando a gente começa, sempre levanta alguma pessoa para poder entristecer nós, sabe, para paralisar nós, para tirar a nossa certeza, é ou não é? Porque quando a gente tá tão feliz ali no foco, que a gente tá recebendo coisas da parte de Deus, sempre se levanta alguém para entristecer nosso coração, para desanimar nós, que Deus é conosco e que Deus vai fazer algo. E Deus vai, ele falou para mim hoje.
Sabe, eu sou sensível à voz do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo falou para mim. Ele falou que ele vai surpreender pessoas, decanta, arabacébia, que entra nesta live. Ele vai surpreender. Ele falou para mim que pessoas nesta live que entra e participa da oração, oriento. Ele falou assim que vai ser surpreendida, decanta, aramanécia. Vai vir um de repente de Deus sobre a vida de vocês. Então deixa o inimigo, ele pode relutar, sabe? Mas eu queria que vocês não ficassem desapercebidos, sabe? Porque Deus tem coisa grande para fazer na vida de vocês e na minha. Aleluia, glórias. Exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus tem coisas grandes. Olha, hoje foi bem nítido. Eu dobrei o joelho no monte e ele começou a falar para mim, eu quero que você apresenta, hoje a tua oração vai ser diferente. Eu falei, por que, Jesus? Ele falou, eu quero que você apresenta todas as pessoas que adentram na live. E eu falei, Senhor, por quê? Ele falou assim, porque estou eu surpreendendo, oriento, surpreendendo pessoas que participa da oração e que ora e que acha que é só uma oração que vai pela tua fé, mas o Senhor falou para mim, não, é pela fé deles, é pela renúncia deles que eles estão assistindo a live. É o tempo que eles tirou para ouvir e para orar junto, porque é a mesma concordância. Eu oro daqui, vocês daí. Então é a mesma concordância, é nós tudo. Aleluia, glória. Então Deus tem coisas grandes na minha vida e na vida de vocês. E daí eu falei pro Senhor, Senhor, eu vou te obedecer. E ele falou assim para mim, hoje lá no monte, aleluia, glórias, nós vamos orar já já. Ele falou assim para mim, que muitas pessoas que estão na vida errada, no mundo errado, fazendo coisas erradas, ele falou assim que tem pessoas que dá palco para eles. Então se os outros dão palco pra pessoa que tá no erro ali, mundano, fazendo coisa errada, e aparece um que dá palco, fazer o quê? O Senhor falou assim pra mim, fique em paz, porque vou tratar com aquele que tá dando palco para aquele que não se consertou ainda, e vou tratar com aquele que ainda não se arrependeu. E eu falei, Jesus amado, e o Senhor falou para mim, falou que as pessoas estão cegas, porque estão dando palco, você entendeu? Para pessoas erradas. O que é palco? O que significa um palco? A pessoa sabe que a pessoa está dentro de uma igreja, a pessoa sabe que a pessoa está fazendo coisas erradas, você entendeu? Fez um monte de coisas erradas e as pessoas ainda pegam e colocam em cima de um altar. Então por que a pessoa continua ainda? Porque tem palco para ela. É que nem um cantor. Se tem um palco para o cantor, ele sobe e canta. Então é a mesma coisa um pregador que está no mundo errado, que está fazendo um monte de coisa errada. Se alguém vem dar um palco para ele, sabia? Um altar, ele vai, sobe em cima do altar e vai fazer, sem se preocupar em se consertar. E o Senhor falou para mim, filha, eu estou contemplando tudo isso. Falou para mim, eu estou vendo tudo isso. Eu estou presenciando tudo, o Senhor falou para mim, os meus olhos contemplam tudo isso. Toda essa sujeira. E o Senhor falou para mim, vou eu tratar com o responsável do palco, que é o altar, e vou eu tratar com aquele que ainda não se redimiu, em pedir perdão e se consertar. E eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, mas que não seja eu, falei para ele, desta forma. Aleluia, glórias. Vamos orar, aleluia. Se você tem mirra aí, se unge com mirra. Aleluia, glórias. Se unge com mirra teu coração.
né? Pega a mirra, unge seu pescoço, seu coração, sabe? Unge seus ouvidos, principalmente o teu coração. A mirra, ela... Olha, minhas mãos estão pegando fogo, igreja. Olha que os meus azeites, eles pegam fogo mesmo. A Vânia que o diga, que a Vânia já até conhece eles. Ela já até sabe. Aleluia, glórias. Então pega a mirra, unge seu coração, põe a mão no teu coração pro Senhor blindar a tua alma. Blindar a tua alma de toda a artimanha do inimigo, tudo que o inimigo tem tentado, sabe? Porque tudo vem no teu coração. Tudo é através, tudo vem na tua alma e no teu coração. É sentimento. Infelizmente, é sentimento. Não que nós somos movidos a sentimento, mas dependendo da situação e o que nós olhamos e enxergamos, de imediato te vem um sentimento. Aí o sentimento vem na tua mente, no teu pensamento, e dependendo se for algo muito ruim, muito doloroso, vem no teu coração, vem na tua alma. E aí aquela tua alma fica machucada. Porque tudo isso é conforme o impacto que você recebe. Aleluia, glórias. Então vamos orar, aleluia. E eu já vou daqui a pouco já tá trazendo a mensagem que o Senhor falou. Aleluia, glórias, para estar orando. Aleluia, a minha mão tá pegando fogo, igreja. Aleluia, glórias. Exaltada, engrandecida é o nome do Senhor Jesus. Que eu diminua e ele cresça. Que eu vire pó, cinza, mas que a presença, que o Senhor, que o lugar venha ser dado a ele, a toda honra, glória, primeiramente a ele, e que não venha sair nenhuma palavra da minha boca pro meu ego, pro meu orgulho, não, que eu venha diminuir e que ele cresça e eu desapareça, aleluia, glórias, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, mais uma tarde, Pai querido e Pai amado, eu quero te agradecer por o Senhor cuidar de mim, me guardar, sabe? Guardar eu desde quando eu acordo, desde quando eu abro meus olhos. Eu quero louvar e engrandecer o teu nome por mais uma oportunidade. Eu queria que vocês que estão na live, na oração de vocês agora, eu queria que vocês agradecessem o Senhor, Orianto, Decanta, Ramanécia, por mais uma oportunidade que Ele está dando para vocês e Ele deu para mim. Porque Deus é Deus de oportunidade, decanta, arabacébia. E Ele tem dado oportunidade para mim e para vocês. Então cada um de vocês agradeça primeiro pela oportunidade que Ele deu de vocês estar aqui. De vocês estar acordado, de vocês levantar, estar de pé, pela oportunidade de corrigir os erros, pela oportunidade de corrigir as falhas, porque somos falhas, somos pecadores, todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos. E Deus é Deus de oportunidade, todo dia Ele nos dá oportunidade, para nós reconhecer. Porque somos filhos do pecado. Somos filhos. Por isso que a palavra fala: se tá suja as tuas vestes, faça de tudo para limpar. O que é limpar as suas vestes? É fugir da aparência do mal. É fugir de picuinha, fugir de ladainha, de fuxico. Fugir de fornicação, fugir do pecado, sabe? Fugir de tudo aquilo que afasta a presença de Deus de nós. Tudo que afasta, sabe? Tudo que afasta o Senhor de nós. É palavrão, é palavras que não agradam, sabe? Palavras que entristecem o coração do Pai. Quando nós abrimos a boca nervosos, ficamos agitados. E às vezes abrimos a boca e ficamos desesperados devido à situação. Então tudo isso afasta. Afasta a presença, porque o Senhor fica triste conosco. Então, quando eu falo que Ele é Deus de oportunidade e que todo dia nós temos que pedir perdão para Ele, é porque todo dia nós erramos. Todo dia o nosso pensamento pensa algo. E às vezes aquele algo não agradou o Senhor. Então, nesta tarde, Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados, meus erros, minhas falhas, Senhor.
Senhor, eu quero apresentar cada um desta live, cada um que adentrou aqui. Assim como o Senhor falou para mim apresentar cada um hoje lá de joelho, e assim eu fiz, e o Senhor falou para mim que cada um ia ser surpreendido de Cantaramanéssia. E eu creio, Senhor, porque eu aprendi a ouvir a tua voz. Eu aprendi, Senhor, saber quando é realmente o Senhor quem fala comigo. Então, Jesus, eis-me aqui para fazer o teu querer e a tua vontade. Então, Senhor, reveste cada um. Segura nas mãos de cada um, Senhor. Não permita que eles venham cogitar em dois pensamentos. Porque eu sei, Senhor, que é da mesma maneira que o Senhor falou para mim que ia surpreender vidas através desta live, pessoas que acompanham, que recebem a oração, que escutam a palavra, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus falou que ia surpreender, ia ter surpresa, ia ter pessoas com, nossa, notícias boas, coisas alegres, sabe? Nossa, tem pessoas que eu não tenho, olha, vocês não têm nem noção do que o Senhor falou para mim hoje. É renovo, ministério, sabe, renúncia. O Senhor falou para mim que tem pessoas que renunciou o mal, e o Senhor falou para mim que vai surpreender. Ele vai surpreender com algo tão grande. O Senhor manda falar para alguém nesta live: ei, filha, tu não tem noção o que o reino tem para você. O reino tem coisas tão grandes para você, minha filha. Você não tem noção. Senhor, cada vida, cada casa, cada família, cada lar, acampa anjo, Senhor, nesta tarde, em cada residência, Senhor, acampa um anjo, quebra todo laço, lança, correntes, cadeados, tudo que oprime, Senhor. Senhor, aqui nesta tarde eu quero pedir para o Senhor todo demônio da depressão, opressão, Senhor, todo demônio que ficou oprimindo o teu povo, papai querido, tem colocado cansaço, desânimo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, começa a repreender nesta tarde, Pai. Envia um anjo lá no ambiente, Senhor. Oh, Jesus, porque a tua palavra fala que quando o Senhor chega no ambiente, ei, não tem demônio que fica, não tem opressão, não tem, não adianta. Então entra, Senhor, entra agora, Pai querido e Pai amado, em cada casa, cada ambiente, cada lar, Senhor. Começa a passear, envia anjos, porque a tua palavra fala, Senhor, que se o Senhor dá a ordem aos anjos, os anjos obedecem. Ah, Jesus, começa a quebrar todo o laço, Senhor. Começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Senhor, todo demônio opressor, todo migrador, todo demônio que está minguando, Senhor, todo demônio que está tentando entrar no celeiro desta irmã, todo demônio que está tentando colocar tristeza no coração dela, achando que ela não vai conseguir, ei, que não adianta, que é para ela desistir. Ah, Senhor, nesta tarde eu quero pedir para o Senhor: envia provisão, envia providência, envia socorro nesta tarde, Pai. Porque a tua palavra fala: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então a provisão vem do Senhor, ei. O teu celeiro é o Senhor quem vai enviar. O Senhor vai enviar pessoas, ei, para não faltar nada no teu celeiro. Aquela dívida, você não vai ser envergonhada, porque o Senhor vai enviar provisão. O Senhor vai quebrando correntes, cadeados, palavra lançada de maldição, Senhor. Em nome de Jesus, venha bater em retirada e venha ser anulado, Pai, pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Senhor, eu nada posso, nada tenho, mas a tua palavra fala que quando pedimos e colocamos no teu nome, a tua palavra fala que o Senhor vem, que o Senhor daí de cima olha aqui para baixo e responde.
Senhor, que a tua misericórdia nesta tarde possa me alcançar. Que a tua misericórdia possa alcançar a minha família, possa alcançar os meus filhos, possa alcançar os meus netos, Senhor. Senhor, vai tocando nos meus netos, cuida deles, guarda eles, Pai. Guarda cada um deles, Pai, o Enzo, o Daniel, o Samuel, o Pablo, o Noah, Senhor. Guarda o Noah para mim, Senhor, porque tem promessa. Guarda ele, Pai, debaixo das suas asas, Senhor. Protege ele, Jesus, poderosamente. Que todo demônio que tentar tocar nele, Senhor, venha ser queimado 7 vezes. 7 vezes mais uma chama. Um fogo consumidor. E que venha ser lançado no abismo. Senhor, a vida da Kemily. Senhor, ajuda ela, papai querido, nesta prova. Assim como o Senhor falou lá no monte. Que tudo que aprisionava ela, Senhor, de louvar, de adorar o teu nome. Que o demônio perdeu as forças. Que ele foi arrancado, ele está furioso. Mas ele foi destruído. Assim como a tua palavra falou. E assim vai ser, Pai, eu creio. Senhor, ajuda ela, Pai querido, na trajetória dela de vida. A obra na vida dela pertence ao Senhor. Faça a obra do teu jeito e da tua maneira. Senhor, eu quero apresentar a Nádia, o Léo. Senhor, cuida, acampa anjos na vida do Léo em São Paulo, Pai. Guarda ele, Senhor, neste caminhão. Protege ele, Senhor. Vai repreendendo o devorador, papai. Porque ele está na tua presença. Ah, Jesus, se como ele depositou numa terra fértil. Ah, Senhor, restitui tudo na vida dele dobrado. Abra as compostas do céu, Senhor. Vai repreendendo todo o demônio sobre a vida do Léo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, guarda ele. Guarda minha irmã Márcia, Pai. Toca na saúde dela. Visita minha irmã Ruth, Senhor, o ministério. Senhor, visita, Pai querida, a pastora Jussara, a Luciana. Visita cada um deles. Visita a pastora Sônia, o ministério da pastora Sônia, Pai. Envia pessoas lá naquele lugar, Senhor, que quer compromisso verdadeiramente com a obra. Não pessoas que querem brincar. É como a tua palavra fala. Muitos são chamados, poucos és escolhido. Porque és poucos que quer pôr a mão no arado. Envia pessoas, Senhor. Mas envia almas, Pai. Que não quer só o alimento, mas que sim quer dar continuidade. Quer comer o alimento e quer ir, Senhor, lançando a semente afora. Envia pessoas, papai querido. Alcança, Jesus, visita o morador de rua. Visita o canceroso, papai. Visita aquele que está com câncer acamado no hospital. Ah, Senhor, quantos demônios da morte rodeando. Só esperando a hora do último sopro. Ah, Jesus. Oh, o Espírito Santo da cura, do perdão. Visita agora os hospitais, toca no corações, para que pessoas venham se redimir, pedir perdão, Senhor. Liberar perdão e antes de ser recolhido. Visita, Senhor, a Cracolândia. Quanto ex-pastor está na Cracolândia? Quantos ex-obreiros? Quantas ex-levitas? Porque quando conversamos com eles, eles falam: sou conhecedor da palavra, eu sou ex-obreiro, ex-pastor, Para o Senhor não existe ex. Para o Senhor existe filho, e Ele é Pai. Então visita eles, Pai, nesta tarde. Vai visitando, Senhor, entra naquela Cracolândia. Vai tocando na vida deles, Senhor, vai transformando. Muda a história, traz eles de volta, Senhor. Vai repreendendo todo demônio que aprisiona eles. Esses demônios do vício, do crack, da pedra, da cocaína, da maconha. Senhor, o demônio do cigarro.
Senhor, em nome de Jesus, começa a repreender nesta tarde, Pai. Pelo poder da palavra, Senhor. Entra com cura nesta tarde, Jesus. Começa a tocar no teu povo. Visita os presídios. Oh, Senhor, que esses presidiários venham a ter arrependimento. Quantos estão lá presos? A alma está presa porque não se arrepende. Porque acha que matou e estava certo. Acha que traficou e estava certo. Coloca a culpa no mundo. Coloca a culpa porque fala que não teve oportunidade. Ah, não, Senhor. Quando colocamos as coisas perante a Ti, o Senhor sempre envia socorro. O Senhor sempre envia provisão, providência. Visita eles, Pai, no presídio. Visita meu filho, que ele venha sair de lá mudado e transformado. Porque outra hora, quando ele era uma criança, ele te adorava, ele te louvava. E hoje eu entendo a fúria do diabo contra a vida do meu filho. Porque é separado e é escolhido. Senhor, visita minha filha Priscila. A obra na vida dela não é minha, a obra é Tua. Faça o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Toca do jeito que o Senhor tem que tocar. Começa a quebrar todas as correntes. Tudo que aprisiona o Teu povo nesta tarde, Senhor. Oh, povo de Deus, começa a adorar. Começa a clamar. Hoje é dia de romper, vamos romper. Vamos romper, igreja, vamos pedir para Ele. Oh, Senhor, começa a repreender toda oração ao contrária. Toda palavra lançada de maldição sobre a vida do Teu povo. Começa a quebrar essas correntes que aprisionam, Senhor. Começa a repreender, Pai, o devorador, o ceifador, o migrador, Senhor. Eu creio, Jesus. Assim como o Senhor falou no monte que cada pessoa nesta live ia ser surpreendida, decanta, ramanécia, oriento, decanta, rabacai. Eu creio, Jesus, porque a Tua palavra não volta vazia. Toca neles da maneira que o Senhor tem que tocar. Que eles venham sentir a presença. Que eles venham sentir o toque das Tuas mãos no ambiente onde eles se encontram. Senhor, visita meu pastor, o Bispo Ivan. Visita o Ministério Missão Global. Visita a Bispa Cli, Senhor. Oh, Jesus, segura nas mãos dele e fica com ele nesse debate. Porque a Tua palavra fala que quando a Tua presença está, não tem demônio que faz arruaça. Ajuda ele, segura nas mãos dele, Senhor. Por enquanto muitos estão escarnecendo o Teu nome. Ah não, Jesus, o Teu nome vai ser glorificado e honrado neste dia. Eu creio, Senhor, que o inimigo caiu por terra. Eu creio que toda oferenda que está sendo feita para este grande dia, eu creio, Jesus, que não vai ter poder nenhum. Eu creio que todo bode que está sendo sacrificado para este grande dia, eu creio, meu Deus, que o maior sacrifício foi o do Senhor. Eu creio que há um poder muito grande sobre o Teu sangue. Porque a Tua palavra fala que o sangue de Jesus tem poder. Então não existe. O meu Jesus tem a chave da vida e da morte. E quem vai ser envergonhado vai ser Satanás e seus adeptos. Segura nas mãos deles, Pai. Acampa anjos quando ele adentrar neste ambiente. Guarda ele, Senhor. Que todo levante que veio sobre a igreja
sobre o ministério, Senhor. Em nome de Jesus. Todo esse levante, ele veio já crendo que a derrota é certa, crendo que Satanás vai ser envergonhado, crendo que o justo juiz já bateu o martelo em favor dele, Jesus. Guarda ele, guarda cada um que está nesta live. Começa a repreender, Senhor, o devorador, o ceifador, o migrador, demônio opressor da tristeza, da depressão, tudo que tem se levantado contra o teu povo, para parar o evangelho, para parar a verdade, a qual tem que ser ministrada e pregada. Senhor, em nome de Jesus, venha ser anulado e destruído pelo poder da palavra. Vai cancelando todo laço, vai repreendendo tudo, toda armadilha, em nome de Jesus. Paralisa o gigante, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia, glória! Oh, glória! Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia! Nós cremos que a glória da última casa será. Oh, glória! Se você crê nisso, faça. Se você estiver com a sua Bíblia, aleluia, glórias. Vai com Deus, filha. Que Deus te acompanhe. Que o Espírito Santo de Deus te acompanhe. Aleluia, glórias. Aleluia. Eu não sei quem é você que está nessa live, mas eu estou sentindo uma dor de cabeça, um peso aqui na minha cabeça. Eu sinto aquelas marteladas na minha cabeça. Alguém que está dentro dessa live, alguém que adentrou nesta live, estava com uma dor de cabeça. O dia não foi bom. Foi uma batalha. Porque eu estou sentindo a dor de cabeça aqui. Eu estou sentindo como se fosse um martelo batendo na minha cabeça. Aleluia, glórias. Mas o Senhor manda falar para alguém aqui que você foi curada, que todo o jugo que o inimigo colocou diante de você nesta tarde, o meu Jesus, ele tirou todo o peso que você estava sentindo, viu? A dor de cabeça, o cansaço. O meu Jesus, ele arrancou. Ei, o doutor Jesus, Orianto, Ramanésia. Ei, nesta tarde ele chegou. Ei, e ele tocou em você. E ele tirou, ei, o anjo da cura nesta tarde. Ele tocou e tirou toda esta dor, todo esse peso que estava sobre você nesta tarde. Em nome de Jesus, aleluia. Glória, glórias. Aleluia, igreja. Deus é maravilhoso, igreja. Ele muda a nossa história. Ele faz tudo novo. Esse Deus é maravilhoso, tremendo, poderoso. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu queria que você adorasse o nome do Senhor. Aonde Ele você te ama. está. Ele te ama. Quebra a barreira. Deus conhece a minha história. Conhece a minha e a sua. Sabe tudo que eu passei. Sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava. Achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida.
agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor somente estou a cicatriz. Jesus é o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tem uma unção de mirra. Que eu perdi o Senhor. Mirra cura sobre a tua alma nesta noite. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos. Ei, pra adorar a Deus. Mais de 1000 motivos pra te adorar, Senhor. A fé diminuía, A dor só aumentava. eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada Que que me me desse paz. faz. Hoje Jesus vem pra te dar paz. Quando meu Jesus tocou em minha vida, E colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a Cicatriz, Jesus é o remédio que me fez viver. Me fez viver. tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. Ei, e hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Você tem mais de 1000 motivos pra adorar a Deus, igreja. Aleluia! Mas muito mais de 1000 motivos. Deus agora não te uma nova história começou em mim. Daquela dor somente estou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Glória, Lord. Eu estou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez. viver. É Ele que me faz viver. Ei, tudo que eu pedi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. É uma nova história, igreja. É uma nova história. Aleluia, glórias. Aleluia. Oh, glórias. Vamos ler a palavra, se alimentar, aleluia. Depois nós vamos orar para encerrar. Aleluia, glórias. Mas é o que eu tinha falado naquela hora, né? Pessoas erradas. Pessoas que ainda estão fazendo as coisas erradas. Pessoas que não se arrependeu. Pessoas que continuam no erro ainda, né? Não pediu perdão. Não se arrependeu, né? Acha que não precisa, que não é necessário, né? E ainda continua em cima de um altar. Ei, foi o que o Senhor falou para mim. Ele falou, então, filha, sabe o que é isso? É porque ainda as pessoas dão um palanque. Então, se tem um palco, se a pessoa dá o palco, o outro sobe, né? Ele vai e sobe. Tem palanque, né? E às vezes o Senhor não está mais naquele palanque. Às vezes o Espírito de Deus não está mais naquele palanque.
Porque se o Espírito de Deus, se ele está naquele palanque, igreja, se ele está ali naquele altar, ele não permite. Ele manda a pessoa se consertar. Ele fala para a pessoa, senta e se conserta primeiro. Vai ver seus conceitos. Vai ver onde você errou. Vem consertando desde onde você começou a fazer o estrago. Mas aí, quando o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, sabe? Quando o altar, ele serve dois senhores, né? Um altar rachado, né? Uma hora eu te adoro, outra hora eu deixo entrar o mundo. Aí já é dois senhores. Então o Senhor chegou, e ele vai, é Deus de oportunidade, ele vai dando oportunidade para a pessoa se consertar e se redimir. Aí a pessoa não se conserta. Aí o Senhor hoje, ele falou assim para mim: ô filha, se a pessoa continua é porque tem palanque, porque tem altar, né? Então no altar eu já não faço mais, eu já não estou presente. Quando eu estou presente é quando as pessoas descem e reconhecem. Mas quando não reconhece, aí eu não estou mais presente. Aí já tá tendo lugar para já entrar Baal. E eu falei, Jesus, e o Senhor falou para mim que ele vai cuidar desses palanques. Ele falou para mim, eu vou cuidar desses altares, filha. Eu contemplo tudo. Tudo. Eu vejo tudo. O Senhor falou para mim. Eu vejo tudo. O Senhor falou para mim, não se corrompa você. Não se perca você no meio da sujeira. Não se corrompa e não se perca. Porque eu estou contemplando todos os altares. Eu estou vendo tudo. E eu falei, Deus. Então quer dizer, se a pessoa dá palanque, dá palco, os outros vai, né? Porque se você tem um palco, você é que nem um cantor. Tem um palco e tem gente assistindo ele vai cantar. Não é? Cantor de música sertaneja tá ali, tem um palco. Ele vai cantar, tem pessoas ali assistindo. E é a mesma coisa a igreja. Se a pessoa dá um palco, um palanque, um altar, vamos pôr um altar, né? Pra pessoa aí, é a mesma coisa. E o Senhor falou pra mim. Falou, descansa, filha, não se corrompa você. Não se corrompa você. E eu falei, obrigada, Jesus. Falei, não quero ser melhor do que ninguém. Quem sou eu? E o Senhor falou pra mim, descansa. Que meus olhos contemplam tudo aqui na terra. Tudo. E o Senhor ainda falou assim pra mim, olha, filha, eu estou dando oportunidade. Eu sou Deus de oportunidade. E as pessoas não estão pegando a minha oportunidade. Até a hora que eu cessar a oportunidade. Aí não vai adiantar mais. Porque a oportunidade que Deus nos dá é o quê? De Satanás não tragar a nossa alma. De nós não ser tragado, sabe? Pelo abismo, pelo inferno. Mas o Senhor falou para mim, eu sou Deus de oportunidade. A cada dia. Aleluia, glória. Abre a sua espada se você está aí. Aleluia, glória. Se você só for ouvinte, aleluia, glórias. Nesta noite, aleluia. Está em Jó. Aleluia, glórias. Em Jó, o último livro de Jó. 42, aleluia. Exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Jó 42, aleluia. Jó humilha-se perante a Deus e lhe dá glória. Hoje eu pedi essa palavra para o Senhor no monte, o Senhor me deu essa palavra. E aí quando eu pedi, o Senhor falou para mim, é essa, filha. Jó 42,
Jó se humilha. Humilha-se perante a Deus. E lhe dá glória. Mas quando você lê a história de Jó, o próprio Deus não fala que Jó era um homem íntegro, honesto, reto, desviava do mal, né? Todas as qualidades de um servo, todas as qualidades de uma pessoa que anda na presença de Deus, Jó tinha. E quando eu li, falei assim, se humilha. Jó se humilhou perante a Deus. Mesmo Jó andando certo, mesmo Jó não tendo pecado, não tendo erro, mesmo assim Jó se humilha. E hoje, quando eu dobrei meu joelho, o Senhor falou pra mim, você tá vendo, filha? Porque eu falei pra você dobrar o joelho e se humilhar perante a mim. Porque mesmo ele, sendo íntegro, reto, honesto, ele se humilha perante a mim. Ele tinha todas as qualidades que me agradavam. Tudo que um servo tem que ter, Jó tinha. Mesmo que os amigos acusavam Jó, quem sabe da passagem de Jó, acusava e falava que ele tinha feito algo de errado, que ele errou, que ele blasfemou contra Deus, que ele fez isso, aquilo e aquilo outro. E Jó não. E aí eu falei, Senhor, e o Senhor falou assim, então, filha. Mas aí o Senhor falou para mim. E quando Jó se humilhou perante a mim, quando ele viu que eu permiti, eu sou o dono, eu faço, tudo está nas minhas mãos, eu tenho controle de tudo, o Senhor pega e responde. Ó, então respondeu Jó ao Senhor e disse, Jó primeiro ele se humilha perante ao Senhor e dá glória, aleluia. Então respondeu Jó perante ao Senhor, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei, Jó falou para Deus, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Primeiro ele se humilha. E depois ele fala para Deus. Eu bem sei, Senhor, que tudo o Senhor pode fazer na minha vida. Só o Senhor pode. E que nada, aleluia, glórias, tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu pensamento, o meu é uma coisa. O do Senhor ao meu respeito é outro. Quem é aquele que dizes? Tu, quem sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Jó falando para Deus. Por isso eu falei o que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó falando para Deus. Coisas para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensina. Jó tá falando. Tu me ensina, Deus. Continua me ensinando. E com o ouvir dos meus ouvidos,
ouvi, mas agora te vens os meus olhos, por isso me abomino. Olha Jó falando, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó, ele se humilha. Por mais que ele era íntegro, honesto, reto, mas ele não era santo. Ele não era perfeito. Com todas essas qualidades, não é que um servo tem que ter, ainda mesmo assim estava faltando algo nele ainda. Porque por ele ser tudo isso, Jó achava que isso daí já bastasse. Já era o suficiente. Não precisava de mais. Ele achava que não precisava. Nem tanto que na passagem de Jó, o Senhor, ele leva ele e fala para ele: tu tá me questionando? Tu tá se rebeliando contra eu, o Criador? Com isso que tá acontecendo? Tu tá duvidando? Porque Jó a todo tempo falava: eu não errei, eu não pequei. Deus, eu não pequei. Por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Eu não sou merecedor disso. E eu não pequei. Deus, Deus, Deus. Então Jó ficava ali, ó. Em placa. Deus, Deus, Deus. Aí teve uma hora que o Senhor falou: opa, agora eu vou ter que trazer ele no apreço. Eu vou ter que falar para ele. E mesmo, mas Jó, ele se humilhava, ele era íntegro, reto, honesto, perante a Deus, ele não desviava do mal, que nem os filhos dele, né? Os filhos dele desviavam, a vida dos filhos dele é desviar do mal. Mas Jó, ele ali pagava o sacrifício, ele orava, eu acredito, pela vida dos filhos dele. Porque ele não, como ele não tinha pecado, né? Como ele não fazia nada de errado, então ele se humilhava pelos filhos, ele orava e se humilhava só pelos filhos. Deus, os meus filhos, olha a situação dos meus filhos. Porque quando você vê no 42, no final da passagem de Jó, fala que ele se humilha perante a Deus. E ele dá glória. Então, a todo tempo, a preocupação de Jó era só com os filhos. Os filhos, só com a sujeira, com a podridão dos filhos. E por ele não fazer nada de errado, por isso que ele começou a questionar Deus. E ele teve que passar por essa prova. Mas Deus permitiu, porque Satanás também foi, né? E aí o próprio Deus se apresentou perante a Jó. Ele falou: vou ter que me apresentar para Jó. Mas será que Jó estava preparado para que o Senhor se apresentasse perante a ele? Sabe por que eu estou falando isso? Porque veio a lepra, ele perdeu tudo, ele foi humilhado, as pessoas que ele ajudou, tudo que ele lançou palavra, casamento que ele salvou, porque a passagem de Jó fala, e todas essas pessoas veio contra ele, falou para ele que ele tinha feito algo de errado contra Deus. Então, será que ele estava preparado para tudo que viria? Então eu acredito que o Senhor falou assim: eu tenho que me apresentar perante a Jó. Mas eu tenho que me apresentar não só nas coisas boas. Eu tenho que me apresentar perante a Jó também na dificuldade. Vamos ver se realmente ele me ama. Diante a dificuldade, diante de toda essa prova e essa luta que ele está passando. Porque Satanás foi se apresentar, né? E ele foi falar o nome de Jó. E o Senhor falou: pode, permite. Mas o Senhor já conhecia ele. Mas aqui no 42, quando fala que ele se humilha, eu acredito que ele se humilhava pelos filhos. Então, quando fala que Jó se humilha perante a Deus e ele dá glória, e aí quando você vai ler aqui no 7, Deus manda os amigos de Jó ir com ele e oferecer sacrifício.
Então a palavra de Deus já fala, quando Jó se humilha, o Senhor já vem e já fala para Jó, no 6. Por isso eu me abomino, Jó fala para Deus, por isso eu me abomino e eu me arrependo do pó da cinza. Então o próprio Jó fala, eu me abomino, Deus. Eu me abomino porque eu coloquei o Senhor contra a parede. Eu me abomino porque Jó, ele ficava todo tempo ponhando Deus contra a parede. Eu não errei, por que o Senhor está fazendo? Eu não errei, o Senhor me deu tudo e o Senhor tomou, tá bom, amém, mas eu não errei. E olha, deixa eu falar uma coisa, por mais que a passagem fala, que ele falou assim, para a mulher dele, nós se beneficiamos de tudo que é de rico e de bom que o Senhor pode dar, e agora que veio o vento, a tempestade, que a casa destelhou, que morreu alguém, eu não posso também aceitar coisa ruim? Eu vou começar a reclamar de tudo isso de ruim que veio contra a minha vida? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque na vida de Jó veio algo ruim, né? Ele era rico, veio. O Senhor depois restituiu tudo pra ele. Na vida de José também. Na vida de José veio uma ventania também. Veio uma tempestade, veio um levante. Veio também algo de ruim na vida de José. Para que fosse realizado os planos de Deus sobre a vida de José. Na vida da Ana, também. 25 anos Ana orando. 25 anos ela sendo provocada. 25 anos eu imagino com os filhos de Penina provocando ela também. Então 25 anos, e mesmo assim tinha sacrifício pela Ana, né? Que o Elcanaí fazia. Ele ia lá e falava, Deus, olha, tá aqui. Eu estou te dando a melhor parte para Ana. Recebe, Deus, a melhor parte de Ana. Só que ela teve que passar por toda a humilhação para ela ser agraciada, para ela ser feliz. Para ela receber a bênção. Jó teve que passar também. Jó perdeu tudo, ainda foi humilhado pelos amigos. José também. Muitos aqui na trajetória da Bíblia. Teve que ser humilhado. Passou por humilhação para poder conquistar. O profeta Elias também. Foi perseguido, foi caluniado, afrontado. Também, para Deus poder honrar ele. Para a resposta de Deus, para vir fogo do céu. Para vir a resposta de oração, de busca. E aí por que nós só queremos aceitar o que é de bom? E quando vem algo de ruim, nós já começamos a ficar triste. O Senhor manda falar nesta tarde, para mim, para você, quando começa a acontecer algo, se aconteceu algo que te entristeceu de ruim, que não deu certo, você foi, não deu certo, você saiu dali triste daquela situação, o Senhor manda falar, não fica triste. Não entristece o teu coração, eu tô no controle. Eu tô na situação. Porque se não aconteceu, é porque não era para ser. Porque eu tenho coisas mais grandes para te dar. Eu tenho coisas maiores para te dar. Na vida de Jó, a promessa, o Senhor conhecia ele. E foi o que eu acabei de falar. Se ele era um homem íntegro, honesto, andava perante a presença, a Bíblia fala, fugia da aparência do mal. Ele tinha todas as qualidades de um servo, igreja. Todas as qualidades que agrada ao Senhor. Jó. E mesmo assim ele se humilhou. Mesmo assim ele se prostrou perante a Deus. Então não é porque nós estamos andando no caminho certo, fazendo o que é certo, que nós não temos que se humilhar. Nós temos que se humilhar todo dia perante a Deus.
Nós temos que se prostrar todo dia perante a Ele. E agradecer o que Ele fez e agradecer o que Ele não fez. Porque o que Ele ainda não fez, Ele vai fazer. E aqui Jó se humilhou, sem ele restituir ainda as coisas na vida de Jó. Jó já foi e se humilhou. E aí o Senhor fala. E quando você vê o 42, o 10, a Bíblia fala: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. Então Deus, ele confere a Jó o dobro. O dobro. Então mesmo que ele ainda não tinha chegado nas mãos dele, ele estava se humilhando. Ele não tinha parado de se humilhar. Então eu quero falar para você nesta tarde. Mesmo que ainda não chegou o seu milagre, mesmo que não chegou a resposta, o que você está orando e buscando, não para de humilhar perante o Senhor. Não se humilhe para o homem, viu? Não se humilhe. Não deixa, não permita que os adeptos de Satanás vejam. Você entendeu? Porque aqui eles viram a situação de Jó. E correu e começou a xingar Jó. E falar que Jó tinha feito pecado, tinha errado. E se você está andando na presença, está fazendo o que é certo perante ao Senhor, fecha os ouvidos. Não dá ouvidos para os adeptos. Não permita que eles venham. Você entendeu? Tirar o teu foco. Por quê? Porque Jó, ele se humilhou perante ao Senhor. E olha o que o Senhor fez. O Senhor virou o cativeiro dele. Você entendeu? Por enquanto Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou, aqui no 10, a Jó o tanto do dobro e tudo quanto ele possuía. Então tudo quanto ele possuía, tudo que ele tinha. Se ele teve 10 filhos, ele teve 20. Porque foi em dobro. Então, tudo. Mas por quê? Por causa da insistência dele, Porque ele continuou se humilhando perante ao Senhor, igreja. Igreja, vamos orar? Aleluia, glória. Glórias, aleluia. Vamos orar. Então vamos se humilhar perante a Ele. Fala o que você precisa, necessita. Aleluia. Ele fez na vida de Jó, vai fazer na sua. Eu conheço o seu cansaço. Conhecia o cansaço de Jó, ele conhecia. Eu conheço sua dor. A dor de Jó ele conhecia. Quando penso estar sozinho, ao teu lado estou. Ele conhece a tua dor. Ele sabe da tua vida mais do que eu não sei nada. Viu? Mas amanhã vai entender. Vamos orar? Pega esse louvor como uma oração. Parte do meu plano. Pega como uma oração esse louvor. Você deixa o mundo inteiro falar. Começa a colocar nas mãos dele. Duvidar. Ei, quem vai fazer acontecer? Sou eu e todos vão contemplar. Ei, Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez. Vai chegar lá, igreja. Ei, cada um que está nesta live vai chegar lá, ei. Aquele que vai assistir depois também vai chegar lá, ei. Vai alcançar o milagre, ei, vai alcançar a bênção. Cada um que está aqui, ei, apenas esperar. Espera, acredita, humilha, busca, humilha na presença do Senhor. Orienta, decanta na manécia. Humilha na presença dele. Se humilha, ei,
Desce na presença dele. Decanta a bacélia. Deixa falar. Deixa o incrédulo falar. Deixa o incrédulo falar. Ei, Deus vai fazer, igreja. Deus vai fazer na tua vida. Vai fazer na minha. Vai fazer na tua. Ei, o incrédulo vai olhar. Ei, o incrédulo se humilha na presença dele, igreja. Se humilha, pede pra ele. Desce na presença dele. Desce, orando, decanta na malícia. Ei, decanta na bacai. Barabacanta na baçou, decanta na malícia. Oh, decanta na bacélia. Ei, barabacanta na baçou, decanta na malícia. Ei, orando, alabás, decanta. Ei, derrácia. Oh, Jesus. Na vida do teu povo, Senhor. Não despede ninguém de mão vazia. Não despede, Jesus. Não despede. Não despede a Vânia. Não despede a Laine. Não despede a Nádia. Não despede. Não despede a Luciana. Não despede, Jesus. Nós estamos se humilhando. Estamos se humilhando perante a ti, Pai. Ei, Jesus. Ei, humilhado, confundidos, serão nossos inimigos. Ei, vão ser humilhados, vão ser confundidos. Ei, e nós vamos se humilhar na presença dele. Se humilha na presença dele, igreja. Ei, desce pra ele, desce no pó que ele vai fazer. Ei, desce, vai, Deus vai fazer. Deus já fez. Deus já está fazendo. Deus já está fazendo, igreja. Deus já está fazendo. Ei, confia, acredita. Ei, Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Deus está fazendo. Acredita. 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 Acredita, ei. Acredita no teu milagre. Acredita. Envergonhados, confundidos. Ei, é os inimigos de vocês. Eles vão ser humilhados. Eles vão ser confundidos. Igreja, desce. Desce na olaria. Desce na presença. Se humilha. Se humilha. Se humilha. Se humilha na presença dele, igreja. Se humilha. Se humilha. Se humilha. Se humilha na presença dele. Ele faz. Ele faz. Ele faz, igreja. Ele faz. Ele faz. Igreja, ele faz. Igreja, ele faz. Igreja, ele faz. Ele faz, igreja. Ele não mente. Ele não mentiu pra Jó. Ele não mentiu pra Jó. Ele não mentiu pra mim. O homem mentiu pra mim, ele não. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Ah, Senhor, eu creio num Deus grande. Eu creio. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Então espera e se humilhe perante a Ele. Que vocês vão ver o que ele vai fazer. Ah, ele é grande. Em apenas um instante, faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Por completo ele fará. Eu vou viver. Ei, você vai viver. A realidade da promessa. Você vai viver. Obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Toma posse, igreja. Não vou temer. Ei, o projeto vem de quem? O nosso Deus não erra, ei. Jesus não erra.
vai fazer Ei! cumprir na hora. Jesus não errou na tua vida quando ele projetou algo. Jesus não errou quando ele projetou. Viu? Ele projetou algo na tua vida. Tu se prepara. Se prepara. Se prepara. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Em apenas Um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz. pela metade. Eu não vou viver Uma parte. uma parte, não. Vai viver por inteiro. Ei, vai viver por inteiro. O milagre por inteiro. Igreja, o milagre por inteiro. Ei, eu vou viver a totalidade da promessa. Eu vou viver. E você também vai viver. Humilha na presença dele. Continua humilhando. Continua buscando. Ei, não desiste, que você vai ver. Quando você achar que está fraco, que as tuas forças acabou, ei, é a hora que ele vai chegar e vai falar: ei, agora você cansou? Porque foi assim na vida de Jó. Jó falou: me mata logo, chega, basta, mata logo eu. Aí o Senhor falou: Jó, hoje eu chego na tua vida, Jó. Hoje eu me revelo para você. Quando ele pediu a morte, o Senhor falou: não, Jó, eu vou restituir tudo em dobro. Eu vou te dar tudo em dobro. Ei, então não desista. Não desista. Não pare de humilhar para ele. Aleluia, glórias. Senhor, assim como a tua palavra fala para nós profetizar, eu profetizo cura, libertação, restauração. Senhor, restitui tudo em dobro, aquilo que o teu povo perdeu. Porta de emprego, Senhor, casamento, vida transformada, filhos na presença, filhos voltando para casa, mas a primeira casa é a tua, Senhor, e depois a casa dos pais, mas a primeira casa tem que ser a tua, Senhor, os filhos voltar. Senhor, eu profetizo cura, libertação, restauração. Senhor, profetizamos toda a falência do mal também sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Que tudo que o inimigo prendeu, tudo que está preso no mundo espiritual, venha a ser arrancado, soltado. Ei, que o anjo do Senhor comece a guerrear nesta noite em nosso favor, em nome de Jesus. Igreja, toma posse da vitória de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amanhã estamos de volta para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos congregar. Vamos ouvir a palavra, se alimentar, em nome de Jesus.